Meu irmão e minha irmã, hoje dia 22 de novembro, quarta-feira, a igreja comemora o dia de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Ela que nasceu e morreu em torno do século II, III, não se sabe exatamente a data em que nasceu e em que morreu. Sabe-se, porém, que já desde o ano 313 existe em Roma uma basílica dedicada a ela. Portanto, ela seguramente é anterior a este período. Ela que era uma jovem que foi obrigada a casar-se, porém dizia no seu coração: Senhor, que o meu corpo e o meu coração sejam castos para vós. De fato, isto ela cantou no dia do seu matrimônio. Na noite de núpcias, como se chama assim, o seu marido, quando entrou no quarto, encontrou ela que rezava ajoelhada do lado da sua cama junto com um jovem. Perguntando quem fosse, Cecília respondeu que era um anjo. E de fato, depois o seu marido entendeu que era de fato um anjo. E ele também se converteu ao cristianismo. Cecília foi conhecida porque ao longo da sua vida ela sepultava aquelas pessoas que tinham morrido mártires por ter confessado o nome de Jesus. Era um período das grandes perseguições, dos grandes martírios, até que ela mesma foi condenada ao martírio. Sendo pela primeira vez colocada em uma fogueira, não se queimava a sua pele, o seu corpo, e se ouvia ela dentro da fogueira que cantava louvores ao Senhor. Depois então mandaram que se decapitasse Santa Cecília, e mesmo tendo cortado a sua artéria principal, ainda assim não morria, demorou ainda um tempo para que morresse. Por isso Santa Cecília é lembrada, é considerada padroeira dos músicos, padroeira das pessoas que têm a ver com a voz, com a garganta. Cantava louvores a Deus, inclusive nas dificuldades, ou seja, inclusive na hora de sua morte. Que Santa Cecília então interceda por nós, para que a gente saiba sempre glorificar, sempre louvar a Deus, apesar das dificuldades. Vamos então escutar o que nos diz para nós neste dia o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tendo escutado este evangelho, nós podemos pensar, mas parece que já escutamos este evangelho outro dia. De fato, no domingo passado, nós escutávamos esta mesma passagem, porém pela boca de Mateus. Mateus nos contava este episódio, esta parábola,
que Jesus contou aos discípulos. Porém, o objetivo era outro, era falar a respeito de Deus, que é o administrador e dá a cada um de seus filhos dons, talentos que devem ser multiplicados. O objetivo hoje é outro. Jesus está falando para, vamos dizer assim, condenar os fariseus. Jesus se coloca como sendo este patrão, este senhor que vai viajar para o estrangeiro. De fato, falando, sinalizando a sua morte. Vai morrer, vai viajar, vai ficar um tempo fora, vamos dizer assim, depois da sua ressurreição, até que um dia volte para pedir contas daquilo que os seus discípulos, neste caso, tiveram ali para administrar nesse tempo que Jesus foi. Ainda esta parábola fala que Jesus dá muito para cada um de seus discípulos. 100 moedas é um valor muito grande e dá 100 moedas para cada um dos discípulos para que multipliquem isso. O que são essas moedas? O Evangelho, a palavra de Deus, os seus ensinamentos. Além disso, este Evangelho nos fala que entre a partida de Jesus e o seu retorno, não é tempo de simplesmente cruzar os braços e esperar. É tempo, pelo contrário, de arregaçar as mangas e trabalhar. E, vamos dizer assim, correr atrás de anunciar o Evangelho. Nós vemos que Jesus fala destes inimigos que, quando o rei da parábola viaja, querem matá-lo. Quem são esses inimigos? São os judeus, são especialmente os fariseus, mestres da lei, saduceus, sumos sacerdotes, que querem matar Jesus, que quando Jesus vai, querem matar. E de fato pensam que conseguiram matá-lo, quando em Jerusalém Jesus morre. Não se lembram que Jesus disse que ele próprio dá a sua vida. Querem matar Jesus, não aceitam que Jesus represente e seja este Senhor, este Mestre sobre todos eles. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Primeira coisa é lembrar-nos que este tempo do qual Jesus nos fala, entre a sua viagem e o seu retorno, é o tempo da paciência de Deus. Nós hoje vivemos no tempo da paciência de Deus. Alguém pode se perguntar, por que Deus não acaba com o mal no mundo? Por que Deus não mata quem é assassino, não mata quem é tirano, quem é ditador? Porque Deus é paciente, porque Deus espera que estas pessoas se convertam e mudem de vida. Até a segunda vinda de Jesus é tempo da paciência de Deus. Ele está esperando que os homens mudem de vida, se convertam, se arrependam dos seus erros e sigam Jesus e vão atrás de Jesus. Então a pergunta deve ser para nós. Eu sei esperar o tempo de Deus? Eu sei ser paciente quando peço, quando suplico, quando agradeço? Eu sei ser paciente com os meus irmãos que não estão no mesmo passo do que o meu? Sei ser paciente com aquele meu irmão que erra, que tropeça, que faz alguma coisa contra mim? Saber ser paciente é dom de Deus. Por isso eu preciso suplicar a Deus, dai-me o dom da tua paciência. Além disso, esta parábola nos fala a respeito do uso da nossa liberdade. Enquanto que Jesus nos dá os seus dons, alguns usam a sua liberdade para fazer multiplicar esses dons. Outros, a sua liberdade, entendendo mal o que é ser livre, escondem aquilo que Deus dá, com medo, com preguiça, não sabem usar a liberdade. Ou então usam uma liberdade pensando que liberdade é só escolher entre uma ou outra coisa. A verdadeira liberdade é confiar-nos nas mãos de Deus, é fazer a sua vontade, é multiplicar aquilo que Deus nos dá. E por último, perguntar-nos, ainda hoje, o que é que Deus tem me dado? Tem me dado ao longo deste ano, ao longo dos últimos meses, o que é que Deus tem me dado? E o que é que eu tenho feito com isso que Deus tem me dado? Tenho guardado só para mim ou tenho multiplicado? Palavra, o perdão, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, o dom da paciência. O que é que eu tenho feito com isso que Deus tem me dado? Tenho usado para o bem ou tenho guardado só para mim mesmo? Se guardo só para mim mesmo, escutarei isso que este empregado preguiçoso do Evangelho escutou. Afastai-vos de mim, tirai tudo o que ele tem. Se pelo contrário eu multiplico, mesmo que seja pouco, porque aquele que multiplicou só um pouquinho do dinheiro do seu patrão, também ele recebeu a recompensa. Que nós possamos então trabalhar, multiplicar o que Deus nos dá, lembrando dos nossos irmãos que ainda não têm esta capacidade e sendo pacientes com eles, sendo reflexo da paciência que Deus tem para conosco, para com os nossos irmãos. Que por intercessão de Santa Cecília, a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.